Olá, eu sou Carol Bernardi e está começando mais uma edição do De Olho no Peixe. Seja muito bem-vindo. Estou aqui para te dar alguns recadinhos antes do programa começar. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 5h30 da tarde às 7 da noite. Aos finais de semana também tem notícia do Peixudo, além da cobertura das transmissões dos jogos. Ou seja, 7 dias por semana, 24 horas, você tem notícias do Peixão, porque também pode acompanhar nossas redes sociais. Sendo assim, se inscreva no canal e ativa o sininho, que todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você vai receber uma notificação e ficar sabendo de tudo do Santástico. Você também pode ser membro do nosso canal. Tem várias categorias, você escolhe aquela que mais combina com você. Tem categoria que você pode até participar do programa com a gente. Uma coisa que vale lembrar, nem sempre a gente vai dar o furo de reportagem e falar em primeira mão tudo que acontece, mas nós garantimos responsabilidade em tudo que a gente disser por aqui. Antes do programa começar, não posso deixar de falar dos nossos apoiadores, que são tão importantes pra gente e levam De Olho no Peixe para todos os cantos do Brasil. Comece por eles, Justus Multas, defenda os seus direitos. Tá com problema na sua CNH? Foi pego no bafômetro? Entre em contato com a Justus Multas, que eles atendem todo o estado de São Paulo. Eles fazem um trabalho incrível, tá? Sem aquele jeitinho brasileiro. Jerry Araújo, o barbeiro dos boleiros. Eu sempre passo lá pra fazer minha barba e meu bigode e fica sempre, ó, sensacional. Eles ficam lá na Princesa Isabel, bem em frente a Santos Store. Jerry Araújo, o barbeiro dos boleiros. Também tem a José Alves Contabilidade, seriedade e competência na prestação de serviços. Conta a pagar, receber, tudo o que você precisar de serviços contábeis. Contem com a José Alves Contabilidade. E também nosso novo parceiro Laticínios Parmato, que desde os anos 2000 tem compromisso incrível com todos os seus produtos. Requeijão cremoso, mussarela, queijo cheddar, tudo para deixar a sua receita ainda mais gostosa. Os produtos Parmato agora também estão na Baixada Santista. Ó, falei demais. Vem que o programa vai começar. Começa agora, De Olho no Peixe. De Olho no Peixe. Um programa diário na dose certa para você ficar bem informado. De Olho no Peixe com a equipe Análise Tática. Olá, boa tarde. Estamos chegando, edição especial do De Olho no Peixe para você, mais uma da programação exclusiva nessa reta final de temporada 2025. O ano de 2025, ele marca os 30 anos daquele Santos de 1995, que para muitos foi campeão brasileiro. Só não aconteceu o título por um erro grotesco da arbitragem de Márcio Rezende de Freitas. E o termo roubo, ele é encaixado aí por muitos. Nós estivemos no último dia 17, na capital paulista, né, num shopping lá na Avenida Paulista, para acompanhar o lançamento do documentário que fala Eu Nunca Desisti, que justamente conta a história desse Santos de 1995. Um abraço ao Di Lopes, um abraço ao chefe, que também foram os mentores, né? Foram os mentores desse documentário e, sem dúvida nenhuma, os personagens daquele Santos estiveram presentes, né? E nós vamos conversar com alguns deles. E por isso o Robert está aqui comigo, gentilmente atendendo De Olho no Peixe, para falar um pouquinho desse Santos, que é impressionante, né, Robert? Eu tenho o Santos, nesse período que eu cubro o alvinegro mais famoso do mundo, eu acho que o Santos é talvez um dos poucos clubes do mundo que valorizam os seus ídolos, né? Eu tenho essa percepção, desde os ídolos eternos. O Santos, ele tenta de uma maneira valorizar os seus ídolos, né? E você tem a sua história também marcada no Santos pelo título brasileiro de 2002. Mas antes disso, você já teve o seu nome marcado com o Santos de 95, que é isso que me causa curiosidade. É um Santos que não ganhou título. É um Santos que não foi campeão, Robert. Mas a campanha, a semifinal, a final, o roubo do Márcio Rezende de Freitas, enfim,
tudo isso fez com que o torcedor abraçasse aquele time e recebesse como se fosse campeão. Como é que é isso para você, Robert? Seja bem-vindo ao De Olho no Peixe. Esse amor, esse carinho que o torcedor demonstra 30 anos depois a um elenco que não bateu campeão, mas que foi injustiçado pela arbitragem lá no Pacaembu, Robert. Ô, Felipe, é uma honra estar falando com você. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Ah, legal. Então, rapaz, pô, você sabe muito bem, né, que a gente fica até meio assustado com essas coisas, que realmente uma geração, um time que não efetivamente venceu, né, não foi, não se sagrou campeão. ah, É um time que é tão celebrado assim, né, por tantos anos, assim, ao longo da história do Santos Futebol Clube. E o Santos, que depois desse período foi campeão brasileiro, tive a honra de ser campeão brasileiro em 2002, 2004, teve também o título do Rio São Paulo 97, um pouquinho antes, né? A Conmebol 98, se eu não me engano, com o Leão. Aí tem Libertadores, Copa do Brasil, Paulista pra caramba. E esse time é um dos mais celebrados, é um dos mais reconhecidos como um dos grandes times da história do Santos e que assim marcou um momento na história do Santos onde não aconteceu o título, né? Não, a gente sabe por diversas razões, uma delas erros de arbitragem, né? Grotescas realmente. Até no jogo da ida, relembrando, e eu assisti esse documentário maravilhoso de Lopes, chefe Benedetti, Hugo, 69. É, no jogo da ida no Maracanã teve problemas de marcação na linha de impedimento, assim, e o jogo da volta ficou realmente marcado por aquele erro grotesco, esdrúxulo. Não posso falar aqui o que eu quero falar, porque meu advogado não permite, do senhor Márcio Rezende de Freitas, que 20 anos depois, 15 anos depois, reconheceu que errou. Mas realmente é um grupo, é um time que marcou história no Santos. Santos que estava adormecido, realmente o Santos estava. Era um gigante que teimava em não se levantar. E essa geração de 95 fez com que esse time, esse clube, né, ligasse assim, botasse o dedo na tomada e falou: opa, essa camisa pesa, essa camisa tem história, essa camisa é de um gigante, esse clube é o clube do Pelé, é o clube que parou guerra, é o clube que é bicampeão mundial. E aí esse time fez com que o orgulho do torcedor renascesse. E por tudo que aconteceu ao longo dessa trajetória de 95, né? Caramba, do jeito que foi a classificação, até o jogo do Guarani, o jogo do Palmeiras, depois aquela semifinal histórica contra o Fluminense, ficar no meio-campo no intervalo, a virada, a exibição de gala do Giovani. E a final do jeito que foi, infelizmente, o Santos foi operado sem anestesia no segundo jogo, principalmente. Com tudo isso, essa equipe ficou guardada, blindada, diria blindada no coração do torcedor santista, desde aquela época até hoje, reverenciada como uma das grandes equipes, e uma equipe que realmente merecia o título, conseguiu o título, né? Mas, infelizmente, o senhor Márcio Rezende de Freitas não decidiu assim. Esse é o Robert, nosso convidado aqui nesta edição especial do De Olho no Peixe, gentilmente nos atendendo, lembrando daquele Santos de 1995. Ô Robert, se tivesse o título vindo realmente de forma efetiva, você acha que para aquele elenco muitos jogadores poderiam ter tido um futuro diferente, né? Não sei se para você traz para si que algo poderia ter melhor acontecido, porque você tem uma carreira de grandes clubes do futebol brasileiro, seleção brasileira, né? Foi campeão brasileiro com o Santos depois em 2002, mas aquele Santos de 95, a injustiça, ela também pode se dizer que ela fica presa pelo fato de não ter essa questão do título que poderia valorizar alguns atletas daquele elenco ainda? Isso é fato, né? Isso é fato, Felipe. Com certeza o título te abre muito mais portas do que uma grande campanha, um vice-campeonato, né? Eu acho que o Giovani iria para o Barcelona do mesmo jeito, o Jamel iria para o Valência do mesmo jeito, o Wagner iria para Roma do mesmo jeito.
Só que eu não fui para a Europa, né? Carlinhos, baita jogador também, o próprio Galo, jogadores assim que contribuíram e que foram importantes para essa campanha, né? E essa aí conquista. Essa campanha poderiam ter uma sorte melhor se realmente a taça viesse, porque também a gente ia disputar Libertadores, mais uma competição que ia valorizar o nosso currículo. Eu não tenho que reclamar em nada da minha carreira, pelo contrário, cheguei onde pude chegar, muito mais daquilo que eu imaginava. Quando eu comecei lá no Olaria, aqui no Rio de Janeiro, num time pequeno do Olaria, do infantil ao profissional. Joguei em times grandes, fui para a seleção paulista, carioca, mineira, seleção brasileira, disputei eliminatórias, disputei Copa das Confederações. Estava no radar para ir para a Copa do Mundo de 2002, mas era muita gente boa disputando a posição. Eu não posso reclamar muito, mas claro que, com certeza, com a chancela ali, uma chancela de campeão brasileiro, do jeito que foi, jogando muita bola, joguei muita bola também, o time inteiro, todo mundo se destacou, com certeza, com essa chancela de título de campeão, eu fatalmente seguiria o rumo de Europa também, né? Mas quis o destino que não fosse assim, mas eu me realizei no Santos, com certeza, o clube mais importante da minha carreira. E aí Deus me deu um presente de 2002, estar no Santos e conseguir o título brasileiro. Tem uma curiosidade, Robert, para quem acompanha o Santos, né? As gerações, os grandes times, eles surgem do problema. O Santos não é, por exemplo, as gerações meninos da Vila, elas não surgem de um planejamento, a diretoria planejou, vamos trazer a molecada, vamos fazer isso. Não, era tudo no momento da coisa ruim. Pô, não tem dinheiro. Vamos fazer como? Põe a molecada se vira. 2002 foi assim também. Exatamente. Dá pra fazer um paralelo com 95, porque no documentário feito pelo chefe, que é encabeçado, né, pelo chefe Meneghetti, pelo Di Lopes, pelo Hugo 69, enfim, os depoimentos trazem isso. Eu queria que você pudesse destacar um pouquinho sobre essa questão de o time de 95 também é um time montado para não cair no Brasileiro. Aonde que teve a virada de chave? Então, porque assim, tinha uma base, esse time tinha uma base. Giovani já estava no time, em 94. Perfeito. Isso. Né? E aí o Marcelo Passos era do time, era titular absoluto, jogando pra caramba. Camando cara da base, Narciso já estava, né, no time. Se eu não me engano, Jamel veio depois de uma copinha São Paulo, que ele fez 3 gols na final, no Pacaembu. Aí depois ele foi pro Santos, no início desse ano, de 95. Aí sim, depois do Paulistão, foram contratados eu, do Rio Branco de Americana. Eu estava vendo um Fla-Flu, no gol de barriga do Renato Gaúcho. Eu estava com meu irmão mais velho, o Ebert, no Maracanã, vendo Fla-Flu. Ligaram para minha casa, não tinha celular, ligaram lá no telefone fixo, minha mãe atendeu. O pessoal do Rio Branco de Americana, né? Pediram para eu me apresentar urgente lá e para eu ligar de volta. Eu liguei de volta pro diretor Celso. Quando eu cheguei em casa, de madrugada, liguei na madrugada. O que aconteceu? Tudo bem? Ó, a gente te emprestou pro Santos. Vem aqui, pega um ônibus para Americana e vem para a sede do clube que o Dr. Taira vai te pegar aqui, o médico do Santos. O Santos já estava indo lá para Bebedouro fazer uma Taira. Caramba. intertemporada, eu lembro. Ele passou lá, me pegou e a gente foi junto para Bebedouro, né? Me apresento lá, começo a treinar com um grupo, aí volto para Santos, tem a apresentação oficial lá. E o Wagner era do União de Araras, se eu não me engano. Que mais? E foram reforços, Batista, se eu não me engano. Tinha o Galo também, Pintado, o jogador mais Galo, experiente, né? aí foi chegando o Pintado e tal. E assim, não diria que foi um time montado para não cair, tá, Felipe? Tá. Para não cair. Não diria isso. Porque tinham jogadores ali que, olha, posteriormente a gente viu que deu liga. Mas não tinha pretensão nenhuma de título, de chegar longe. Não tinha, né? Tanto é que quando eu chego no meu primeiro jogo no clube, foi uma goleada contra o Vasco na Vila Belmiro, que o Valdir Bigode fez hat-trick. O Santos toma uma goleada do Vasco, é verdade.
no vestiário, o Joãozinho cai. É demitido no vestiário depois do jogo, uma confusão lá fora, aquele jeito que você sabe, né? Os anos 90. A gente foi tarde da noite para casa, né? É. E no dia seguinte a apresentação do Cabralzinho. E aí as coisas foram acontecendo. Ele limpou, assim, trocou do meio para frente, trocou bastante gente. E, como eu falei até no documentário, né? Ele começa a montar o time a partir de meio-campistas, né? Galo, Carlinhos, Wagner, Robert, Giovani e Jameli. O Jameli é meio campo de origem, Giovani é meio ponta de lança, e aqui tudo meia. Aí ficou esse sexteto do meio para frente. Ele sacou os Sexteto, atacantes do time. Ele bota um time sacou com meias de qualidade só ofensiva. meia, só meia, só meia. Ó, eu não quero comparar, não vou comparar, pelo amor de Deus, né? Ele vai cortar vai fazer esse corte aqui. Ele espelhou o que o Zagallo fez na Copa de 70, botando vários meio-campos. E Sim. quem era o atacante de verdade era o Jairzinho, e olhe lá. Aí tinha Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, olha isso. E Ele tinha Clodoaldo. 5 camisas. Ele tinha 5 camisas 10, né? E É, mais o Clodoaldo era 5, Clodoaldo, né? É, Clodoaldo, isso. Pelé, Rivelino, Gerson e Tostão. E aqui o Jairzinho. Isso. Então, o Cabralzinho meio que fez isso. Falar, cara, quer saber? Vou testar esse negócio aqui que ele gostava que o time ficasse com a bola no pé. E o meio-campista, ele gosta, né? De pá, não se desfaz tanto, que, diferentemente do atacante que pega a bola e quer fazer a jogada aguda, e aí perdeu, a posse é para o adversário. Já o meio-campista gostava de conectar, criar situações, ficar com a bola no meio, não deu, volta, gira, vai para outro lado. Ele colocou esse time no treino, a gente ficou com a bola o tempo todo, começou a dar certo, foi pro jogo, cara, ele achou o time. Ele achou o time, claro que com o 12º titular, o 13º titular, o 14º titular, o 15º, que era o Camanducaia, que sempre entrava, o Marcelo Passos sempre entrava, o Macedo sempre entrava, o Pintado entrava também para fechar ali, o Wellington, centroavante, que mora na Praia Grande, se não me engano, é vereador, enfim. Então, assim, deu certo essa conexão de jogadores de meia que chegavam muito. O Wagner chegava, chutava, era um bidé, jogava demais, era gênio, craque, junto com o Giovani. E eu chegava também. O Carlinhos chegava, o Galo chutava de fora da área. Então, assim, não tem atacante, mas o time ataca. Não tem ponta, mas o time joga pela beirada. Eu jogava pela beirada, voltava. O Galo, o próprio Carlinhos infiltrava pela direita com o Wagner. O Jameli caía para os dois lados. O Giovani atacava o espaço, o Giovani jogava de centroavante, jogava de falso 9. Então deu certo essa conexão, mesmo sem atacantes de ofício. O Cabralzinho teve, sem dúvida nenhuma, uma grande importância dentro desse processo. Era o técnico, como disse o Robert É, ali, mudou a maneira do time pensar, jogar. O lado psicológico também foi trabalhado, Robert? O Cabralzinho teve essa função de conversar bastante com o elenco, de mentalidade, ou a mentalidade ela segue a mesma? Era um grupo que já tinha essa ideia do que ele poderia entregar, né? A capacidade. Porque uma coisa é um grupo que tem bons jogadores, bons valores, mas no conjunto a coisa não acontece. Aí, às vezes, aquela parte de confiança cai, né? A chegada é, do Pauzinho, ela também serve para impulsionar e melhorar essa questão psicológica para esse Santos conquistar o que conquistou, quase o título. primeiro que ele nos deu muita segurança, né? Muita confiança, né? E a confiança também vem depois de bons resultados, né, Felipe? Você sabe bem disso, né? Não adianta ter um timaço e aí começa a perder, e a bola começa a queimar no pé. O cara tem Claro. que ter muita personalidade. Nessa época, você sabe muito bem que quem conseguiria jogar no Santos conseguiria jogar em qualquer time do planeta. Era Sem a dúvida. época do Alambrado, você sabe bem. Cemitério de lateral direito. O Santos sempre foi cemitério de lateral direito e esquerdo, que os caras corriam ali no Alambrado, os caras metiam a mão no dedo ali no Alambrado, querendo cuspir, Pressão total. xingava a gente. Mano, era muita pressão. Então, assim,
eram jogadores de personalidade, porém com resultado, claro que você ganha moral, né? Cada resultado positivo que você conseguia, você tinha mais crédito de errar passe na Vila. Então o Giovani dava um lençol, uma caneta, um gol, ele poderia errar 4 vezes. Na sequência que o time, que a torcida, a gente confia, esse cara já mostrou que tem. E eu acertava cruzamento, acertava passe, roubava bola, era um motorzinho ali pela esquerda. Eu me sentia à vontade para tentar de novo, porque eu tinha crédito para errar. Quando você não tem crédito para errar, a bola queima. A bola queima, a tremedeira vem. Então isso foi passando. Se os caras viram o Wagner não errando passe, jogando pra caramba, apoiando, roubando, fazendo gol. Mano, fica à vontade. Você pode errar à vontade aí, que a gente não vai te azucrinar. Pelo contrário, a torcida vinha junto com a gente. E a gente foi construindo essa relação de confiança, torcedor-time, e chegou onde chegou. É claro que a gente teve momentos difíceis, teve essa goleada contra o Vitória e a gente teve que tomar uma atitude drástica, fazer greve. Fazer greve. Não vou dar entrevista pro De Olho do Peixe, esquece. A Foi gente o Galo, sabe, né, que era o capitão do time, né? Ele que foi. puxou isso daí É para porque ter a lei da O mordaça. Galo, ele era o mais criticado, né? Era o mais que apanhava mais da galera, né? Dos vovozinhos lá do Esporte por Esporte, saudoso Esporte por Esporte, da TV Litoral, saudoso. Nossa, o Armando, e tinha aquela galera, a galera lá, tinha lá muito bem, como é que era aquele o repórter, cara, Silvio Ruiz, saudoso. o verdadeiro. Não, tinha o Silvio Ruiz, tinha Tinha o Jaime o Matias, Jair Matias, o Moran, tinha um que era Vitor setorista, Moran. Moran, Vitor Moran, nossa, Vitor Moran acabava com a gente. E tinha o que cobriu o basquete também, qual é o nome dele? Saudoso pra caramba. Ah, Diga-me, me como é que fugiu o é? nome. Você Me vai fugiu lembrar o aí já nome. já. Vou Tá, lembrar aqui. esse também, meu Deus do céu. Hum. E aí teve essa atitude drástica de não dar entrevista mais para a imprensa, acho que a gente só dava entrevista para TV Tribuna, que pegava leve, tal, não sei o que, tal. Só O pra Globo. resto, o resto, cara, a gente greve total e aí eles batiam mais ainda, né? Batiam muito, lembra? O Arnaldo Gomes, o cara era uma figura, mas ele era justo, né? Quando jogava bem, ele falava bem. Mas assim, foi também uma questão corajosa essa da greve também, dentre tantas coisas que aconteceram nessa trajetória dessa campanha, a greve contra a imprensa, a greve, né, de não falar, foi uma coisa que trouxe mais responsabilidade para a gente, que a gente assumiu cada vez mais o que a gente tinha que fazer, porque senão ia ficar mais difícil ainda, né, de apanhar mais ainda. Pois é, um time que, obviamente, não tinha o período da internet ainda, né? Imagina se tivesse. Já Seria, pensou se tivesse internet? Coisa mais linda ia ser, cara. o Alexandre Galo, que foi executivo de futebol do Santos, só uma curiosidade só, né? Já que o Galo, o Robert lembrou, né? E nós lembramos, na verdade, eu lembrei aqui, que foi ele quem puxou essa história da lei da mordaça lá com o elenco, ele era o capitão do time. Quando foi executivo de futebol agora no ano da Série B, ele bloqueou 2 vezes a imprensa. Todos os telefones do WhatsApp ele bloqueou. Uma vez ele bloqueou, eu falei, ué, o que aconteceu? Aí ficou procurar a comunicação do Santos, e a comunicação do Santos falou, não sei o que aconteceu. Eu falei, ué, mas eu não fiz nada. Aí ele desbloqueou. Deu 10 dias, ele bloqueou de novo. Aí eu encontrei com ele na segunda rodada da Série B, lá em São José, uma cidade colada ali a Florianópolis, o Santos estava concentrado lá. Eu falei, Galo, o que aconteceu? Já me desbloqueou, não? Ele, mas eu te bloqueei? Eu falei, me bloqueou, pô. De novo, cara. Ele, não sei, você sabe que você falou. Eu falei, eu não falei nada, cara. Enfim, o Galo tinha dessas coisas, né? Um cara que teve a sua contribuição, né? Foi importante aí na remontagem do Santos para a Série B, mas depois acabou deixando o clube no final de 2024, né, e início de 2025, era uma das peças importantes desse Santos em 1995. Ô Robert, eu prometi que não ia te prender muito aqui nessa edição, mas eu quero aproveitar também... Vamos logo, vamos indo enquanto a nega velha não vem aqui. Quando ela abrir aqui a janelinha... Aí danou-se. Não, mas vou te liberar antes. Eu quero 2 temas com você. O Robert... todo mundo sabe, o Robert hoje é comentarista da Cazé TV. Mas o Robert já tem um bom tempo que ele já tá nessa onda aqui. Ele pulou o muro, veio pro nosso lado e fala muito bem.
Uma curiosidade que eu acho que eu nunca te perguntei isso. Quando é que pintou essa coisa aí do Robert se tornar comentarista? Em que momento que você mesmo se deu conta que, pô, cara, eu falo bem, sou articulado, conhecer de futebol quem joga bola conhece, o conhecimento eu tenho. Pô, eu tiro de letra isso. Quando é que apareceu isso na tua vida, Robert? Que você falou assim, pô, cara, acho que eu posso ganhar um trocadinho a mais aí pra ajudar no final de ano, no Natal de casa. Quando é que surgiu isso pra você? Então, Felipe, foi assim, ó. Eu morei 7 anos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu era sócio de um rapaz lá. A gente cuidava de atleta. A gente ficou só 6, 7 anos. E aí, comecei a treinar o time dele, né? Tempos depois, eu falei, cara, a gente tá perdendo muito jogador. A gente fazia peneira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e levava para o Santos, São Paulo, Fluminense e tal. Alguns despontavam. E aí, inclusive, lembro do Dodozinho também. Teve muito jogador bom também do Fluminense que a gente foi, enfim, levou. Aí veio a pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, acho que 2, 3 anos antes da pandemia, a gente tava perdendo muito jogador. Eu falei, cara, você tem que montar um time lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o União ABC. Aí ele montou a União ABC e eu falei assim, e eu vou ser o treinador. Eu vou ser o treinador. Aí ele montou o time em 2016. O time foi campeão de júnior, estadual, e subiu para a primeira divisão. Em 2017 eu assumi a direção técnica, fui treinador. 2017, 2018, aí 2019, eu passei por vários times lá. Aí veio a pandemia. Aí na pandemia eu fui montar uma mesa redonda. Olha isso, eu já tinha isso na minha cabeça, né? Uma mesa redonda numa rádio lá, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E quando teve um dono de uma TV lá que ficou sabendo e me ligou. O amigo dele ligou para ele, falou com ele, ó, pô, o Robert está aqui, cara, da seleção brasileira, engrandecendo o estado aqui e tal. Ele vai montar uma mesa redonda. Ele falou, não, pô, essa mesa redonda ele monta aqui na minha TV. Era uma TV de TV a cabo, né? TV a cabo da Legal. Sky, da NET. E aí eu comecei a fazer esse programa. Eu e o Amarildo de Carvalho, jogador do Palmeiras, jogou no Porto, na Itália, Legal. jogou em Portugal, e a gente comentava sobre o futebol, sobre o que estava acontecendo. Aí começou a liberar os campeonatos, e eu comecei a ter destaque nesse programa, nessa TV, né? Bola Morena, falava bem e tal, não sei o quê. Aí a maior rádio lá, FM, me chamou para um programa de tarde, das 5 às 7, que era o filé mignon do horário lá, das 5 da tarde às 7 da noite, no horário de rush. A Isso, Rádio horário nobre. Capital, que também é dona da Jovem Pan lá, da retransmissora da Jovem Pan em Campo Grande. Aí me chamou, aí fiquei um ano lá, aí a TVE me contratou no ano seguinte. Aí eu fui galgando Vai lugares, né? galgando. Aí a TVE me chamou, a TV Cultura do estado do Mato Grosso do Sul, e aí fiquei um ano lá. Aí no final desse ano, no final de 2024, eu fui convidado pelo um diretor da Cazé TV. Eu tinha ido num podcast, no Charla, fiz alguns podcasts em 2024, e ele viu, aí ele falou: "Ó, você não quer comentar um jogo aqui do Campeonato Francês e também um jogo no Pacaembu, amigos do Ronaldinho contra amigos do Cafu?" Eu falei, claro, pô. Mandaram a passagem, comentei, os caras gostaram. No Paulista de 2025 já tinha sido já acertado para ser o comentarista do Santos no Paulistão desse ano, né? E Top. aí veio o Neymar, aí eu fiz a cobertura do Neymar, a chegada do Neymar, lembra? Naquela chuva na Vila Sim, Belmiro, eu e Igor estávamos Rodrigues, lá. ficamos 6, 7 horas na chuva, eu e ele. Tá Aí depois vendo? A vida daquilo, os de caras. repórter é isso, né? Ali tu foi É, batizado, né? Ficar 7 horas na é, chuva, cara. a- ali eu fui batizado e ali eu, né, consegui aí realmente me efetivar na Cazé. E aí tô até hoje na Cazé. E claro, bombando lá o meu canal no YouTube, falando sobre o Santos, algumas coisas de seleção brasileira, tá, mas basicamente falando sobre o Santos. E estamos aí galgando lugares, como já diria Vitor Moran. Boa, boa. Robert, para te liberar, depois eu vou também chamar aqui os nossos apoiadores e dar sequência ao De Olho no Peixe. Você falou do Neymar, né?
Neymar, ele foi uma decepção em 2025 ou o Neymar, ele atendeu minimamente talvez o que se esperava dele, com tantas lesões também que ele teve, né? Cara, o Neymar foi a salvação, né? Sem o Neymar, a gente tava na segunda de novo, tá? Você ia Concordo com viajar lá você. pra Manaus, sei pra Concordo. onde. Neymar salvou o time, que se não fosse Neymar, a gente ia cair. Ponto. Já começa por aí. Só isso já valeu o investimento. Claro que a gente esperava que ele conseguisse ter saúde para jogar mais vezes. Não conseguiu. O que eu espero é que em 2026 ele consiga ter saúde, esteja saudável para ter sequência de jogos. Ele tendo sequência de jogos, ele é diferente. Não tem outra explicação. Isso é fato. Não cabe discussão isso, né? O Neymar é diferente. E o Neymar trouxe dinheiro para o Santos, o Neymar trouxe patrocínio, visibilidade, o Santos cresceu em redes sociais, enfim, no mundo todo, dinheiro entrando, e aí o Santos, com tantos problemas, teve que. O dinheiro que tinha que repassar para ele não repassou. A gente tá careca de saber. Eu já tô careca, você tá ficando careca também, de Tô saber ficando já. disso. Tirar o boné, É. nossa. Então, assim, o Neymar, assim, o que a gente torce é para que ele fique saudável, entre 2026 voando, consiga muito mais do que ele conseguiu no Santos, para o Santos também, dentro de campo e fora de campo, e que ele consiga ir para a seleção brasileira. Pra gente encerrar, Robert, já agradecendo sua participação aqui, falando desses 30 anos daquele time do Brasileiro de 1995. O Santos 2026, ele vai ser um Santos muito melhor, na sua opinião? Vai ter Neymar por mais 6 meses, mas, evidentemente, o Santos convive com dificuldades no mercado para trazer reforços. O Alexandre Mato está tentando ali fazer uma limpa no elenco para abrir espaço para buscar justamente essas peças. O que você espera do Santos para 2026? Que nesse ano de 26 tem a Copa Sul-Americana. O Peixe volta a disputar uma competição internacional. A reação foi tão boa no final desse brasileiro que o Peixe até conseguiu a vaga na Copa Sul-Americana. Robert. Vejam você, né? Vaga na Copa Sul-Americana. Para quem quase ia viajar para Manaus, para Alagoas, para tudo quanto é lugar da segunda divisão, né, Felipe? Que você viaja muito, você agora vai viajar para Argentina, para o Chile, para o Equador. Isso foi ótimo, maravilhoso. Posso Pô, viajar para Venezuela, para o Equador, para Bolívia mas, também. pô, mas é para Não, é causa viagem grande, internacional. né? Boa. Vai carimbar o passaporte, né? Nem sei se Boa. precisa mais usar passaporte para América do Sul. Mas, Mercosul, enfim, não. não precisa. A gente espera que o time se fortaleça. Eu, assim, algumas coisas. Roleiser, eu quero. Ele estava crescendo, crescendo, depois sumiu. Não sei o que aconteceu com esse rapaz. Ele tem muita bola, custou caro, e precisa de confiança e alguém tem que recuperar ele, que seja o Vojvoda, para 2026. Que ele é um ativo do clube e ele, cara, ele já mostrou que tem potencial. Eu confio nele. Eu confio e eu sei que ele tem talento. Ele precisa voltar a jogar o que ele estava começando a jogar. Aquele jogo contra o Fortaleza lá, que ele jogou pra caramba, fez gol e tudo. Não sei o que aconteceu. Alguma coisa tem que averiguar, né? O Barreal, acho que foi adquirido em definitivo, certo? Sim, sim. Foi. Boa. Contrato até 2028. Precisa de mais um atacante importante, né? Apesar do que aconteceu no último jogo, né? O Tassiano ter resolvido, mas precisa ter um especialista ali, um bom especialista. Precisa de zagueiro, precisa de meia, eu acho, precisa mais de um meia, pelo menos 2 atacantes. A tendência é, teoricamente, o time se reforçar e melhorar. Isso é teórico, né? Se o reforço, o contratado, mostrar, pô, vai ser ótimo. Né? Às vezes a gente contrata com a expectativa que o cara vai mostrar e não mostra. Né? Tem vários exemplos aí nesse elenco atual. E a gente espera, eu acho que espera, porque realmente o Santos viu que se não contratar e não contratar direito e não funcionar essa contratação, vai lutar para não cair. Porque já o Paulista agora vai ser dificílimo. Se bobear, vai lutar para não cair de novo. Então, assim, tem que se reforçar, tem que. E torcer para que esse reforço consiga deslanchar o quanto antes para o time ficar mais competitivo, a torcida sofrer menos, ter perspectiva de coisa grande, num mata-mata, numa Conmebol, numa Copa do Brasil, enfim. Então, assim, essa é a nossa expectativa para que o Santos consiga se reforçar melhor
e ter um time mais competitivo. Esse é o Robert, ídolo do Santos, comentarista da Cazé TV, nosso amigo aí que tá na luta como nós no jornalismo esportivo. Diga, Robert. Já estou escalado para comentar os 3 jogos do Santos da Copinha. A gente vai transmitir a Boa. Copinha na Cazé TV, já estou escalado. Precisar de narrador, só chamar, hein? Tô junto. Opa! Aí. Só avisa aí. Pô, lá tem evento pra caramba. Se tiver, já te indico. Se tiver precisando... Tamo junto. Eu chamei lá o pessoal lá. Tem o Henrique Meira, que trabalhei com ele na ESPN. Tem a galera lá. Quem sabe uma hora a coisa dá certo. Vai ser um prazer estar com o pessoal lá. Mas com certeza. É isso. Ó, Robert, muito bom ter você aqui. Muito legal ter a sua participação. E tamo junto, Robert. Eu vou daqui a pouco, então, chamar aqui os nossos apoiadores, mas fica o meu agradecimento, Robert. Obrigado mesmo por estar com a gente, falando de uma história tão bacana. Teve um final triste, é verdade, mas é uma história de um time que deixou aí um legado muito bacana. E como você mesmo disse no início do nosso bate-papo, abriu portas para que esse Santos voltasse a aparecer no cenário nacional e até internacional, né, Robert? Um abraço. Verdade. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Sou fã de vocês, do seu trabalho também, que você é um guerreiro. Eu me abasteço também algumas informações, é claro, eu vejo de olho no peixe, é sagrado para mim. Antes de qualquer jogo do Santos, eu vou lá, dou umas piadinhas, o que está acontecendo com as notícias. Que você é o cara, você mora no CT, eu tenho que te ouvir, eu tenho que ouvir o que você está falando. Você está lá no CT todo dia, pelo amor de Deus. E é uma honra estar aqui falando para vocês. Um bom 2026 para todo mundo aí, De Olho no Peixe, para sua família, e que a torcida do Santos consiga ser mais feliz ainda em 2026. Um abraço, foi uma honra falar com vocês aí. Valeu, Robert. O De Olho no Peixe segue. Vamos trazer o recadinho do Zé Daniel e da José Alves Contabilidade. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é José Daniel, eu sou CEO da José Alves Contabilidade. Se você pensa em contabilidade com tradição, mas também inovação, vem conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços. Eu vou ter o maior prazer em poder te apresentar com detalhes todos os serviços que a gente presta. José Alves Contabilidade, seriedade e competência na prestação de serviços. josealvescontabilidade.com.br, WhatsApp para você aqui entrar em contato com a José Alves Contabilidade no 13-3323-9001. Que bacana, né, cara, essa entrevista com o Robert, histórias, né? Um Robert que fez parte aí dessa geração de 1995, a qual nós estamos nos referindo, fazendo esse programa especial de Natal, né? Hoje, dia 25 de dezembro, e você tendo a oportunidade de ouvir um pouquinho mais da história de quem viveu essa história de uma maneira direta, né? O Robert, campeão depois brasileiro em 2002, mas tendo esse título moral, que nem para todo mundo é um título moral, tá? Isso é bem interessante, tá? Bom, muito obrigado a você que está aqui com a gente nesta edição especial, né? Nesse dia 25 de dezembro. O Robert ficou com a gente aí mais da metade desse programa e já eu vou trazer outros convidados, tá? Nós estivemos lá no último dia 17 no Cine Marquise, que é um cinema ali na Avenida Paulista, onde nós tivemos nossos amigos de Lopes, Chefe Benedetti, né, e tantas outras pessoas que fizeram um documentário, né, sobre esse campeonato brasileiro de 1995, né? Eu não desisti e gentilmente nós participamos, fomos convidados, evidentemente, e participamos, né, dessa cobertura, e eu tive a oportunidade de conversar com outros personagens dessa história tão bacana. Eu vou trazer, dentre os personagens que nós conversamos, né, e os jogadores, evidentemente, que estiveram envolvidos, né, com esse campeonato brasileiro, que estiveram na semifinal, na final daquele campeonato brasileiro. E eu tenho certeza que para você é uma viagem no tempo. O documentário é muito bacana, você pode encontrar, por exemplo, no YouTube, em 95 Eu Não Desisti.
E nós conversamos aqui, o De Olho no Peixe, falando também sobre esses 30 anos do Campeonato Brasileiro de 1995. Deixa eu começar batendo um papo com o Jameli. Jameli, que hoje é comentarista esportivo, e ele, evidentemente, foi jogador daquele Santos de 1995, e mais, o Jameli, ele fez parte da construção da terceira geração Meninos da Vila, podemos dizer assim, né? Tivemos a geração de 78, a de 2002 e a de 2010. Era o Jameli, um dos homens responsáveis pelo departamento de futebol do Santos quando surgiu Neymar e Paulo Henrique Ganso. Vamos acompanhar então o que fala Jameli aqui nesta edição especial de Natal do De Olho no Peixe. Jameli, como é que você fala de um time que não ganhou o título, mas é lembrado 30 anos depois e tem um carinho enorme por uma torcida apaixonada como é a do Santos? Como é que é isso pra você? Cara, eu acho que o Campeonato Brasileiro de 95 é o único campeonato brasileiro que teve 2 campeões, né? Porque o Botafogo, claro, foi campeão com muito mérito do time e tudo mais, mas aquele título era nosso, né? Se tivesse acontecido o gol legítimo, que foi o do Camanducaia, o do Marcelo não tinha que valer, o do Túlio não tinha que valer e o nosso, né, através do Camanducaia tinha que valer, a gente ia ser campeão, né? Mas é muito legal, você vê isso aqui, o ambiente que tem, a quantidade de pessoas, que o torcedor santista considera aquele título como um título de verdade, né? Hoje ainda o pessoal me para na rua e fala, não é título moral, não é título moral, é nosso mesmo, né? Porque moral é quando tem alguma coisa, ali roubaram, né? Pegaram da gente ali, né? E a gente, se tivesse o VAR naquela época, né? A gente teria sido campeão, mas eu acho que o legal é isso, né? Do reconhecimento da torcida do Santos, né? De poder comemorar, né? Mesmo que não foi um título da gente levantar a taça, mas comemorar um título, né? Bom, queria que você falasse, aproveitando a tua experiência, não só de comentarista, mas você já foi gestor no Santos, né? Você foi um homem que comandou ali o futebol justamente num período áureo, vamos dizer assim, que foi o momento do surgiu Neymar, Ganso. Neymar voltou ao Santos em 25, Jameli. Muita gente esperava talvez o Neymar naquele período que você trabalhou no Santos, mas muito diferente. O Santos e o Neymar foram decepções nesse ano de 25 ou não? Tudo dentro da normalidade. Como é que o Jameli, o homem do futebol, analisa? Bom, primeiro, cara, só pra falar, eu tenho orgulho demais de ter participado de 2 times do Santos, que talvez dos 5 times míticos, né? O time do Pelé, os Meninos da Vila, o do Robinho e Diego, daí teve o time de 95 e o time do Ganso e do Neymar. De eu ter participado em 2 desse, né? Um como jogador e o outro como executivo. E, cara, eu acho que a gente não pode esperar o Neymar de 2010, porque ele não é o Neymar de 2010. Mas eu acho que o Neymar ainda, se ele estiver bem fisicamente, né, eu acho que a grande coisa é ele estar bem para jogar. Se ele estiver bem para jogar, ele provou isso, né? 3 jogos ele tirou o Santos do rebaixamento. Eu acho que nos 3 jogos, se não tivesse o Neymar, o Santos caía. Só que chegou nos 3 jogos também que eu acho que por culpa dele, talvez não dele pessoalmente, mas por culpa das lesões, né? Porque se você tem o Neymar, os 38 jogos é uma coisa. Você tem o Neymar 10 jogos é outra. Né? Então eu acho que o Santos sim foi uma decepção esse ano. Cara, o time que tem o tamanho do Santos, a camisa do Santos, briga na última rodada pra não cair é decepção, né? E o Neymar depende como que você olha, cara. Depende como você olha. Eu queria que o Neymar jogasse mais, eu queria que o Neymar tivesse bom e eu queria que o Neymar tivesse num nível físico, né, e saudável para ele poder jogar e ajudar o Santos para a seleção. Não aconteceu, né? Não é culpa dele. Mas eu acho que você tem que ler o lado dentro de campo e tem que ver o lado do negócio também. O Santos nunca... Eu tenho amigos no Japão, eu tenho amigos por onde eu joguei, na França, na Espanha e tal. O pessoal voltou a falar do Santos, coisa que não falava. Né? Então tem o lado também do marketing, o lado do vender camisa, do time estar sendo comparado com o Real Madrid na história, os 2 maiores times, os 2 times brancos e tudo mais. Então tem esse lado também. Vamos ver se ele melhora e fica bom, né? Pra gente encerrar, Neymar tem que ser jogador convocado à Copa do Mundo, pelo que ele mostrou nessa reta final de Brasileiro, dá pra projetar algo nesse sentido, ou ele tem que melhorar muito, na sua opinião, pra ser um convocado? Hoje não. Hoje o Neymar não tem que ir pra seleção. Só que a gente tem aí 6 meses até a seleção ser convocada, a última convocação. Começa o Campeonato Paulista, começa o Campeonato Brasileiro, Neymar jogando o que ele jogou esses últimos 3 jogos.
aí é outra coisa, né? Agora, se ele se machucar de novo, se essa operação que ele vai fazer não der certo, ele demora para recuperar e tal, eu acho que é diferente. Então a gente tem que esperar, cara, né? Eu vejo muita gente falando um monte de coisa, mas a coisa é clara, e eu acho que o Ancelotti tá certo nisso. Hoje, o Neymar não tem que ser convocado. Mas daqui 6 meses, quando tiver a convocação e ele estiver bem, daí sim eu acho que ele tem que ser convocado. Parabéns pela homenagem, obrigado. Não, valeu. O prazer é meu estar aqui com vocês, com o pessoal todo, com a torcida. Lembrando, né? Parece que foi ontem, cara, mas faz 30 anos já, né, meu? Valeu. Jameli, bacana demais. É sempre uma resenha muito legal ter o Paulo Jameli com a gente, né? E eu tive a oportunidade já de fazer algumas transmissões com o Jameli, né? Nessa minha fase aí de também narrador. E fizemos algumas transmissões para o exterior, eu narrando, o Jameli comentando, muito bacana. A última rodada da Série B 2023, eu tive o Jameli, eu fiz um ABC de Natal e Vila Nova, fizemos, né, na época, na transmissão internacional, e o Vila Nova acabou sendo derrotado lá em Natal para o já rebaixado ABC, que estava rebaixado à Série C, e sempre bacana, é uma conversa muito boa, um cara que construiu uma história muito legal no futebol, o Jameli, e que por esses detalhes aí, né, algumas coisas formam a história do futebol, e no caso o Jameli não conseguiu ser campeão como jogador, né, mas como dirigente ele fez questão de ressaltar, e tá certo, tem que ressaltar sim, aquele Santos campeão da Copa do Brasil 2010, aquele Santos campeão paulista 2010, aquele time que encantou a todos, né? Naquele ano de 2010, tendo Neymar, Ganso e companhia, teve também o trabalho do Jameli, que também, né, tem participação no Santos, que depois, em 2011, segue o seu trabalho, e o Jameli acabou se despedindo do alvinegro mais famoso do mundo. O De Olho no Peixe é uma edição especial, você que está acompanhando aqui. Pô, cheguei só agora, não sabia que vocês iam estar aqui. Estamos aqui para trazer a você programa com exclusividade, um programa inédito, né? Repercutindo aí as últimas do alvinegro mais famoso do mundo, falando sobre os 30 anos, né, daquele Santos de 1995, opinião de ídolos do clube, que é importante. O Jameli, por exemplo, deixando claro que hoje o Neymar não tem que ir para a Copa, né? Pelo que ele viu. Mas se o Neymar, por exemplo, tiver recuperado, fez a cirurgia no joelho agora na última segunda-feira, se o Neymar estiver bem, né, no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, chegando em maio, época de convocação, aí tem que ir para a Copa, não tem jeito, é a opinião do Jameli, tá? Que hoje é comentarista esportivo, tá? Tô muito feliz nessa quinta-feira de estar aqui com você, o Papai Noel passou aí, deixou muita coisa para você, o importante é ter deixado também amor, né, paz, você tá ao lado daqueles que você ama, isso é fundamental, é importante, né? Há pouco nós já ouvimos o recadinho do Zé Daniel, da José Alves Contabilidade, eu vou trazer agora o recadinho da Laticínios Parmato, que segue com De Olho no Peixe em 2026. Vamos ouvir o que fala a nossa Laticínios Parmato. Há décadas, o Laticínios Parmato transforma o melhor do leite em produtos de qualidade reconhecida. Em uma área de 18 mil metros quadrados, a empresa combina tradição e tecnologia, com capacidade para processar até 150 mil litros de leite por dia. Cada etapa é acompanhada por profissionais especializados e rigorosos padrões de qualidade, como as boas práticas de fabricação e os procedimentos de higiene operacional. Localizado em IEP, no interior de São Paulo, o Parmato está no coração das principais bacias leiteiras da região, garantindo matéria-prima selecionada e produtos com sabor autêntico. Com ética, confiança e inovação, investe em pessoas, sustentabilidade e tecnologia, mantendo o compromisso de superar expectativas e gerar valor para todos. Laticínios Parmato. Tradição, qualidade e paixão que atravessam gerações. Laticínios Parmato, que está com representante comercial na Baixada Santista, já tá na hora de você programar, se já não programou, tem que ainda entrar em contato com o representante comercial da Laticínios Parmato no 13991386215. 13 é o código de área, 991386215. WhatsApp
para você poder chamar o representante da Laticínios Parmato, para que ele vá até o seu bar, até a sua pizzaria, até o seu restaurante, leve os produtos para você experimentar, para você provar, para você colocar já naquilo que você produz para entregar para o seu cliente, e não tenho dúvida que a qualidade é excepcional, tá bom? Então, muito bem, temos a Laticínios Parmato também aqui com o De Olho no Peixe, neste 25 de dezembro, nesta quinta-feira de Natal. Ó, eu conversei também com o Carlinhos, lembram dele? Camisa 8, Carlinhos, fala aqui no De Olho no Peixe sobre os 30 anos de 1995, sobre a homenagem no documentário, né? Um documentário que é história. Você fazer um documentário, você está fazendo um registro, e isso é muito bacana, com os personagens que fizeram parte, né, dessa história contada dentro das quatro linhas, que não teve um final feliz para o torcedor do Santos, mas o mais bonito disso tudo é o reconhecimento do torcedor santista por aquilo que foi construído dentro de campo, mas que uma certa pessoa não permitiu que ela acontecesse. Vamos ouvir Carlinhos aqui no De Olho no Peixe. Carlinhos, prazer ter você aqui com a gente no De Olho no Peixe. Queria que você falasse um pouquinho, cara, como é que é para um jogador de futebol que não conquistou um título pelo clube, no caso, como o de 95, mas, cara, é ovacionado, é lembrado, tem um carinho enorme por uma torcida apaixonada por algo que vocês foram injustiçados, que foi esse Campeonato Brasileiro. Como é que é isso 30 anos depois? É verdade, Felipe, é um prazer falar com você novamente, aí com todo o pessoal do De Olho no Peixe. E a gente fica muito feliz com o carinho que tem da torcida do Santos, sempre onde a gente vai, nos jogos de Master, pelo interior, a gente recebe muito carinho, muito elogio, e a gente sente que a gente conseguiu deixar uma marca na história, né? Deixar gravado o nome no Santos, não foi por acaso a nossa passagem lá, então aquele grupo daquele ano é lembrado até hoje, que nem o Jameli falou, tipo, é um ano que teve 2 campeões, né? Todo mundo fala, todo mundo lembra do Santos daquele ano, mesmo não sendo campeão. E outros anos você fala quem foi o vice e você não lembra. Então acho que é uma curiosidade que nesse ano, assim, para a torcida foi como se fosse um título. Eu, graças a Deus, consegui também ter o Rio São Paulo em 97, acabei saindo naquele ano também, mas a passagem em si, depois de muitos anos ser lembrado, é o que mais fica no nosso coração. Que eu percebo conversando com vocês, né, que faziam parte do elenco, é que fica também aquela sensação de que, pô, se eu fosse campeão brasileiro, talvez eu tivesse sido mais valorizado profissionalmente. Seleção, tivesse tido mais oportunidades no mercado internacional. O Carlinhos também tem essa sensação de que se viesse aquele título brasileiro, você teve muitas conquistas na sua carreira, mas aquele título brasileiro de 95 poderia ter aberto mais portas a você? Eu poderia ter mudado um pouco ou não, porque tem jogadores de times campeões que às vezes você também não lembra. Então, eu acho que o que a gente fez, mesmo sendo vice, com essa injustiça que houve no jogo final, erro de arbitragem, acabou marcando bastante também. Rodei em mais 10 clubes, joguei 12 anos na Série A do Brasileiro, mas eu sou lembrado como Carlinhos dos Santos, então isso fica marcado, né? Isso que a gente deixa aí de memória. E assim, as transações internacionais, jogar no exterior eram diferentes na época, não é como hoje que o jogador começou a aparecer, fez uma boa campanha, já é vendido. Acho que naquela época só eram vendidos jogadores que iam para um time top, né, da seleção, se não, time mais ou menos, você acabava ficando no Brasil, né? Então eu particularmente tive algumas opções de sair, Japão, tal, mas tive uma carreira assim sólida no Brasil, graças a Deus consegui manter aí, jogando depois na Portuguesa na fase áurea, no Internacional de Porto Alegre, acabei fazendo gols contra o Santos também, e a gente, até hoje a torcida às vezes pega no pé por causa disso, mas o mais importante foi a fase que a gente teve lá dentro e conseguiu marcar de alguma forma. Pra gente encerrar e já agradecer tua participação aqui no De Olho no Peixe, Carlinhos. O Santos de 2025 teve Neymar. Ninguém esperava nesse ano o Neymar voltar ao Brasil. Voltou, mas sofreu muito com lesões. E vai renovar por mais 6 meses, pelo menos até a Copa, joga no Santos. O Carlinhos tem acompanhado, tem visto o Santos, tem visto o Neymar. Foi uma decepção, Santos e Neymar em 2025? Como é que você analisa pela tua experiência no futebol?
Não, acho que não podemos falar decepção, porque ele ajudou bastante agora no final, conseguiu dar sua contribuição. O Santos estava num momento muito difícil, foi muitas mudanças desde da equipe que ganhou a Série B, troca-se jogador, troca-se treinador, então não teve uma estabilidade. E ele teve várias contusões, a gente não consegue julgar. A gente espera que ele agora no início do ano venha bem, tenha uma normalidade física, e se ele estiver bem, assim, normal fisicamente, eu acho que até a seleção brasileira ele poderia ajudar, pôr a cabecinha tranquila, um passo atrás, tentar entrar depois, resolver jogos. Acho que até na seleção ele seria importante. E no Santos ainda dá para ele reverter isso, né? Já não tem mais nada a provar, mas eu acho que a passagem dele já acabou sendo válida até pela parte de trazer torcida, levantar o astral de todo mundo. Carlinhos, sempre um prazer falar contigo, obrigado e parabéns pela homenagem. Obrigado a você, é um prazer sempre estar junto com todos os torcedores aqui. Valeu. Valeu. Grande Carlinhos, bacana demais conversar com o Carlinhos, né? O De Olho no Peixe, nesta edição de Natal, edição especial para você, falando também para Gerry Araújo, o Barbeiro dos Boleiros, número 114 da Princesa Isabel, quase de frente ali ao portão 16 da Vila, a rua José de Alencar, @Gerry Araújo 25 no Instagram. Com a gente também a Justus Multas, defenda os seus direitos, não fixe sem sua carteira de motorista. Tenha a Justus Multas ao seu lado. Rua Padre Anchieta 614, sala 13, no centro da cidade de São Vicente. Para Justus Multas, eu vou trazer agora Marcelo Passos, outro personagem, marcou gol naquela semifinal, né? Aquela semifinal fantástica com o Fluminense. E que lembrança, né? A maioria dos torcedores do Santos tem esses 30 anos de 1995, principalmente pela alegria de ter virado aquela partida, aquele jogo contra o Fluminense, 4-1 no Maracanã, depois 5-2 no Pacaembu. Fala, Marcelo Passos, aqui no De Olho no Peixe. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente no De Olho no Peixe. Queria que você falasse um pouquinho, cara, como é que é isso? 30 anos se passaram de um time que não ganhou título, e o torcedor tem um reconhecimento enorme. A história de vocês fica marcado por um time que foi injustiçado, né, por causa de erro de arbitragem. Queria que você falasse um pouquinho como é que é esse amor, esse carinho que o torcedor tem pelo que vocês fizeram e a injustiça que fizeram com vocês. Seja bem-vindo ao De Olho no Peixe. Primeiramente é um prazer estar falando com vocês e uma satisfação muito grande poder voltar depois de tanto tempo, né? Na verdade, são 30 anos que ficou marcado, independente de ter o título ou não. Acho que um grupo que representou o Santos, onde a gente tinha uma família dentro de campo, e é muito satisfatório, eu me sinto lisonjeado de estar participando e espero que isso aí tenha muitos frutos também, com outras conquistas que o Santos teve também. Acho que é importante não só relevar os que estão aqui, mas quem participou também naquela época, o próprio Cabralzinho, Carito Macedo, alguns atletas que não estão aqui presentes, que fizeram parte também, foi super importante. Eu acho que no geral todo, né, acho que a gente tem que relevar isso e parabenizar quem teve essa iniciativa aí do documentário e agradecer pelo convite. Para você, o que teria sido da sua carreira se você tivesse sido campeão brasileiro em 95? Você acha que algumas coisas poderiam ter mudado? Você poderia ter conquistado coisas maiores ou não necessariamente? Eu acredito que todo mundo, quando tem o objetivo de um título, as coisas abrem as portas, né? Principalmente a nível de seleção. E eu estava no processo que estava numa crescente, onde eu lembro que meu nome estava muito forte a nível de ser convocado para a seleção, mas faz parte do passado. Hoje a gente tenta relembrar os momentos bons que a gente conviveu e deixar um pouco isso de lado, senão vai relembrar o Márcio Rezende aqui. Eu ia te perguntar sobre ele. Em algum momento você chegou a encontrar com ele, conversar com ele, teve atrito com ele? Porque eu conheço gente que tem história até de processo caminhando, porque falou, brigou, reclamou e ele processou. O Marcelo Passos teve algum contato com o árbitro daquela fatídica partida? Você vai participar do documentário, né? Então você vai acompanhar, você vai saber. Agora não dá para abrir tudo, mas tem muita coisa ainda que você vai ver no documentário e vai saber o que aconteceu naquela época.
Isso aí vai depois o ar só. Mas queria que você pudesse, Marcelo, por favor, falar um pouquinho do Santos atual, né? O Santos que trouxe o Neymar em 25, mas sofreu demais dentro de campo. Você faz parte da história do Santos, você já trabalhou no Santos depois de ter sido jogador. Como é que foi o sentimento de ver o Santos, mesmo com o Neymar, sofrendo tanto até a última rodada para não ser rebaixado de novo? É difícil, a gente como santista, né? Comecei no Santos com 9 anos de idade. A gente vê o Santos nesse processo de estar brigando para não cair, ainda mais com o Neymar, né? Com dificuldades, lesão e a própria diretoria, a administração, tendo dificuldades de contratações, de jogadores que não deram certo. Isso atrapalha bastante porque o Santos é tão grande e a gente queria ver o Santos sempre brigando por um título, né? Eu, como trabalhei no Santos também, como fui atleta, trabalhei como coordenador, supervisor e tive um período a longo prazo no Santos também, acompanhando, fora os trabalhos, né? A gente fica triste porque torce pelo Santos, mas infelizmente com a situação que se encontra, a gente agora só acompanha do que passou, deixar isso tudo para trás e tentar fazer com que o Santos volte a ser o que era, o que é na verdade, né? O Santos grande para os próximos campeonatos. Marcelo, obrigado e parabéns aí pela homenagem. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Tá aí, o Marcelo Passos, primeiro com a filhinha no colo, né? Bacana, uma noite de evento lá na Avenida Paulista, no último dia 17, né? A gente conversou com o Marcelo, conversou com o Jameli, com o Carlinhos, e claro que a gente não podia deixar de conversar com ele, que poderia ter feito o gol do título, né? Do título brasileiro de 95. Ele era uma espécie de 12º jogador, né? Mas como nós tivemos aí alguns desfalques, por exemplo, para a grande decisão, o Camanducaia estava no time titular. Vamos ouvir o que falou Camanducaia, lembrando sobre essa história de 1995, nessa reta final do De Olho no Peixe aqui, nesse especial de Natal. Camanducaia, queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é ser valorizado por uma temporada que não conquistou título. É muito interessante isso. No ano de 95, o Santos ficou conhecido como um campeão moral. E você poderia ter sido o grande cara, o grande jogador que fez o gol do título. E tiraram isso de você. Mas como é que é ser reconhecido até hoje, Camanducaia? Cara, não tem preço, né? Se passaram 30 anos, tô aqui careca, de óculos, de barba, na época cabeludo, com 20 anos de idade. E a gente queria ter entrado para a história do clube, né? Porque o Santos desde 84 que não ganhava título. E eu me lembro que tanto na semifinal como final não conseguia nem dormir para tentar conquistar o título, para dar de presente para o nosso torcedor santista. E infelizmente o seu Márcio Rezende de Freitas acabou anulando um gol que foi legítimo. Ele acabou assumindo a responsabilidade, o Bandeira tinha dado o gol. Infelizmente ele acabou anulando o gol e acabou tirando o título do Santos. Mas o mais importante, eu sempre digo, é que a história, né, daquele elenco, desse time, ninguém apaga. Tanto que nós estamos aqui hoje para poder participar desse documentário e feliz demais de estar principalmente sendo lembrado pelos torcedores santistas. Você é lembrado e é ovacionado pelo torcedor do Santos por onde você passa. Mas para sua carreira particularmente, Camanducaia, se aquele gol não tivesse sido anulado e o Santos tivesse sido campeão, você acha que a tua carreira teria ganhado outro caminho, outros contornos, Camanducaia? Não, com certeza. Eu acho que ali poderia ter pego uma seleção brasileira, porque eu estava com 20 anos na época, poderia ter ido para o futebol europeu também, mas eu sou uma pessoa que sou muito grato a Deus por tudo. Saí da onde eu saí, lá da cidade pequena que é Camanducaia, jogar num dos clubes maiores do mundo, onde jogou Pelé. Então, só tenho a agradecer a Deus e a todo torcedor santista também, como você falou, que tem, né, um carinho especial comigo. E sempre digo a eles que eu sou grato, porque quantas vezes eu estava no banco de reserva, a torcida gritava, tinha até uma música, né, que cantava e pedia minha entrada nos jogos. Então a minha gratidão a Deus, ao torcedor do Santos, vai ser sempre eterno. Camanducaia, queria abordar com você o ano de 2025 do Santos, né? O torcedor sofreu bastante, você sofreu muito também, Camanducaia. Acha que o Santos poderia ter tido uma melhor sorte na temporada? A diretoria vacilou um pouquinho no planejamento. Queria que você falasse um pouquinho desse ano de 2025 do Santos.
foi um ano que o torcedor não esperava passar, né, o sufoco que passou, né? Dependendo da última rodada, né, para poder escapar do rebaixamento, eu acho que agora é rever os erros, né, que tiveram em 2025 para não cometer no ano de 2026. Mas eu acho que esse ano já sai na frente, porque já tem técnico, né? Ano passado, nessa época de dezembro, não tinha técnico. Já começa agora com o Vojvoda, que na minha opinião eu disse quando contrataram ele, que se ele não desse jeito do Santos, nenhum outro técnico daria. É um técnico, fez um belo trabalho no Fortaleza. Eu acho que agora ele vai ter um tempo para ele poder montar um elenco, ele vai pedir alguns atletas, e a gente espera que o Santos seja assertivo nas contratações, para que o Santos comece o ano aí bem, para que não passe esse sufoco que passou em 2025. Para a gente encerrar, Camanducaia, Neymar teve um ano inteiro no Santos, oscilando bastante com lesões, com momentos de futebol. Eu acho que foi inegável, né, que a presença dele foi fundamental para o Santos não ser rebaixado. Você acha que o Neymar pode jogar a Copa do Mundo em 2026? São mais 6 meses do Santos. Você acha que ele consegue entregar aquilo que se espera dele e estar na Copa do Mundo? Neymar é craque, tá? Se ele não tivesse aí no Santos, eu acho que o Santos cairia. A seleção brasileira precisa dele e eu espero que ele atenda principalmente aí os torcedores que querem ver ele na seleção, que agora ele se prepare acima de tudo, né? Acho que vai fazer cirurgia, se não me engano, no joelho, que ele se prepare, que só depende dele. Então acho que o povo brasileiro precisa dele na seleção e a gente espera que ele se cuide, né? Que ele consiga voltar, né, a estar em alto nível para poder ajudar a seleção brasileira. Mas é um craque, né? Como eu disse, ele é um cara que chama a responsabilidade acima de tudo. No momento que o Santos mais precisou, mesmo machucado, ele veio, ele fez gols, deu assistência e principalmente ajudou a tirar o time da Série B. Então eu torço por ele, espero que ele, como disse, faça cirurgia, recupere o mais rápido possível, venha jogar tanto no Santos e venha também dar alegria para nós na Copa do Mundo. Um abraço. Camanducaia, esse é parceiro demais, né? E tá sempre aqui com a gente quando a gente chama. E frase forte essa do Camanducaia, hein? É craque, se ele não estivesse, o Santos cairia. É a percepção que todos nós temos realmente, e a nossa torcida, o Neymar. Só para deixar claro, né, quando o Camanducaia fala sobre a cirurgia, essa entrevista foi feita dia 17, a cirurgia aconteceu agora na última segunda-feira, o Neymar já iniciou o processo de recuperação. De olho no peixe, fala também para Vero Motos, a sua loja de motos na Zona Leste de São Paulo, fica na Avenida do Oratório, 3140, e você que precisa da sua moto, de peças multimarcas, procure a Vero Motos, @Vero Motocicletas no Instagram. Você conhece melhor os serviços da Vero Motos. Olha, o De Olho no Peixe nesta edição do dia 25 de dezembro de 2025 vai chegando ao seu final. Eu quero agradecer a sua companhia, muito obrigado ao carinho e o respeito que você tem com a gente, que você tenha tido aí uma noite de Natal das mais especiais e que nós possamos seguir sempre de olho no peixe juntos. Temos mais alguns dias desse ano, voltaremos nesta sexta-feira ao vivo a partir das 5:30 da tarde e vai ser um prazer poder falar mais e mais e mais desse Santos. De olho no peixe que está trabalhando algumas entrevistas exclusivas, inéditas para você poder também conhecer um pouco mais de alguns personagens do dia a dia do alvinegro mais famoso do mundo. Espero que você tenha gostado ontem da entrevista exclusiva com José Renato Quaresma, né? O homem forte das categorias de base do Santos. Hoje acompanhou um pouco mais desses personagens que fizeram história em 1995, mesmo sem ganhar o título do Campeonato Brasileiro, e teremos muito mais, estaremos com mais história e informação, que é o que você espera aqui do De Olho no Peixe. Muito obrigado a todos, um ótimo final de Natal, um ótimo final de quinta-feira, né? Nesta edição de Natal aqui do De Olho no Peixe, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, até esta sexta-feira. Tchau, tchau.